Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje o meu beijo especial vai para a pastora Marcela, lá de Santos, no litoral paulista. Beijo querida e obrigada pelas suas orações. Um beijo especial também para você que está inscrito aqui no canal e que me acompanha toda semana. E para você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Um beijo para todos vocês. Então, vem para cá. Me diz uma coisa, como é que anda a sua memória? Do que é que você tem se lembrado? Se você tem se esquecido de coisas importantes, então não saia daí, porque o tema hoje é arquivo confidencial. Em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa fazer uma parada obrigatória. A gente precisa fazer um balanço para avaliar como é que foi a nossa caminhada até aqui. E nesse momento de balanço, é aquele momento que eu faço os ajustes necessários, eu corrijo a minha rota, se for preciso, porque isso vai me manter na corrida, isso vai me manter no caminho. E o que é mais importante, isso vai garantir a minha chegada. Então, nessa parada obrigatória, nesse pit stop, como eles chamam nas corridas de Fórmula 1, eu aproveito para dar ali uma olhadinha nos arquivos da minha história, no meu arquivo confidencial. É ali onde eu guardo todos os meus registros, os registros dos dias bons e dos dias não tão bons assim, as vitórias, as derrotas, os meus começos, os meus recomeços, as minhas perdas, as minhas conquistas, tá tudo registrado ali. Então, nesse arquivo confidencial, a gente tem acesso ao banco de dados da nossa memória e ali a gente se lembra então de tudo que a gente já viveu até aqui. Mas a parte mais importante em remexer ali nesses registros é a gente constatar que em todos os momentos que ficaram registrados ali, o Senhor esteve sempre presente, em cada um deles, nos bons e nos maus momentos também. E essa foi a promessa de Jesus para mim e para você. Ele disse assim: fique tranquilo, fique tranquila, porque eu estarei com vocês todos os dias. Eu vou repetir, todos os dias, nos bons e nos maus, até a consumação dos séculos. Então foi Ele que te deu livramento naquela situação de perigo. Foi Ele que te deu conforto e te sustentou naquela situação de luto. Foi Ele que te acolheu quando todo mundo tinha te abandonado. Foi Ele que te curou quando a enfermidade chegou, quando ela bateu a sua porta. A Bíblia diz lá no livro de Salmos 34:19, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra e os salva. Ai, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Isso é o que diz o Salmo 124, lá no versículo 1. Nós não somos obra do acaso. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação de Deus, a sua obra-prima. Então você acha mesmo que Deus deixaria a sua obra mais importante, a mais especial, largada aí à sua própria sorte? Será que Deus te criaria para depois dizer assim para você: pronto, agora é com você, se vira? Claro que não. Deus, Ele nos criou e assumiu o compromisso de cuidar de nós. E Ele tem feito isso todos os dias. Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. E é por isso que você precisa, então, abrir o seu arquivo confidencial e remexer nos registros da sua história, para que você sempre se lembre de tudo que Deus já fez e continua fazendo por você e pela sua família até hoje. Mas parece que a gente se lembra daquilo que a gente precisava esquecer e se esquece fácil demais daquilo que a gente deveria se lembrar. Não é assim que acontece? A Bíblia diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Isso está lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Já falei tantas vezes desse texto aqui, né? Mas será que só os momentos bons e felizes, eles podem me dar esperança? Os momentos difíceis, de dor e de sofrimento, que eu e você já vivemos, eles ensinaram para a gente grandes lições, que talvez, de outra forma, a gente não teria aprendido. Lições de
humildade, de compaixão, de quebrantamento e de dependência de Deus. Nessa semana eu conversei com uma amiga que acabou de perder a mãe, infelizmente. Ela me disse que os dias que a mãe dela esteve lá no hospital foram dias bem difíceis, mas foi também um período de grande aprendizado para ela, porque apesar da dor que ela estava sofrendo, que ela estava sentindo por causa da enfermidade da mãe, ela teve a oportunidade preciosa e o privilégio de ajudar não só a mãe dela naquela situação, mas também de ajudar muitas outras pessoas que estavam ali, no mesmo quarto daquele hospital. Pessoas que precisavam de ajuda para se virar na cama, pessoas que precisavam de ajuda para comer, para ir ao banheiro, para pentear o cabelo, coisas tão simples. Esses momentos, apesar de dolorosos, eles precisam ser lembrados. Não para a gente sofrer tudo de novo, não é para a gente chorar tudo de novo, mas é para a gente reconhecer o amor e a soberania de um Deus que pode usar as nossas vidas, a minha e a sua, como instrumentos para socorrer outras pessoas nos seus momentos mais difíceis. Com certeza, aquelas pessoas se sentiram socorridas e abraçadas por Deus por meio da vida dessa minha amiga, que foi usada como um instrumento de Deus ali. Isso traz esperança. Eu não conheço a sua história, mas certamente, se você olhar para os seus registros, para o seu arquivo confidencial, você vai se lembrar de vários momentos em que você viu claramente o socorro de Deus na sua vida. E eu posso te garantir uma coisa, ainda que você não tenha visto, ainda que você não tenha conseguido perceber, enxergar, Ele estava ali com você. Talvez Deus não tenha te socorrido de uma forma sobrenatural, mas talvez Ele tenha enviado pessoas, um amigo, um irmão ou até mesmo um desconhecido, para intervirem na sua história e para te socorrerem nesses seus momentos mais difíceis. O Salmo 46, ele diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. O salmista Davi, lá no Salmo 103, ele disse assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E olha o que ele fala: e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. A gente não pode se esquecer daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já operou nas nossas vidas. Ele está dizendo aí que a gente precisa então abrir o nosso arquivo confidencial para buscar lá no banco de dados da nossa memória tudo aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. A gente ouve muito hoje sobre a importância da gente viver o presente, de estarmos no aqui, no agora. Mas viver o presente não significa esquecer o passado. O que a gente não pode fazer é ficar ali preso, ancorado naquilo que ficou para trás. Então, olhar para trás, ou seja, abrir o seu arquivo confidencial e olhar para as suas memórias, isso é necessário. Não para você ficar amargurado, como eu falei, preso naquilo que já se foi, naquele problema que ficou mal resolvido, que ficou para trás. Não é para você ficar deprimido, angustiado por aquilo que já passou. O nosso olhar, ele não pode estar no sofrimento que a gente viveu, mas naquele que esteve conosco todo o tempo. O nosso foco, ele não pode estar na ferida, mas naquele que a curou. O nosso foco não pode estar no problema, mas naquele que me livrou. O nosso foco não pode estar na dor, mas naquele que me sarou. Olhar para as minhas memórias, então, me ajuda a trazer à tona o que o Senhor já fez por mim. E isso me dá um coração grato, porque me faz reconhecer que sem Ele, eu e nem você, nós não estaríamos aqui hoje. Foi isso que Davi declarou no Salmo 124. Ele disse assim: se não fosse o Senhor ao meu lado, quando os meus inimigos vieram contra mim, eu teria sido engolido vivo, eu teria sido destruído. Lá no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 7, a Bíblia fala de um momento muito difícil para o povo de Israel.
quando eles enfrentavam seus inimigos filisteus. Os israelitas eles estavam com muito medo desse novo confronto com os filisteus, porque eles já tinham sido derrotados por eles em outra ocasião. Então, antes de enfrentar os filisteus novamente, os israelitas eles não só clamaram a Deus por socorro, mas eles pediram também ao profeta Samuel que fizesse a mesma coisa por eles. Então o profeta Samuel clamou a Deus e Deus enviou socorro para os israelitas e eles venceram então os filisteus naquela batalha. Então Samuel pegou uma pedra e colocou no lugar daquela vitória, no lugar onde os israelitas venceram os filisteus. E a essa pedra Samuel deu o nome de Ebenezer, que quer dizer literalmente pedra de ajuda. E ele disse assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra ela serviria então como um memorial para que todo mundo que olhasse para ela se lembrasse do dia em que Deus derrotou os inimigos de Israel. Toda pessoa que passasse ali por essa pedra se lembraria então do poder e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Essa pedra então ela seria um marco da vitória do povo de Deus. Na nossa caminhada, a gente tem a tendência de se esquecer de tudo o que o Senhor já fez e continua fazendo por nós. Quando a gente está em apuros, quando a gente está numa situação difícil, passando por alguma peleja, por alguma dificuldade, a gente corre para onde? A gente corre para Deus. A gente ora, a gente clama, a gente lê a Bíblia. Mas depois que aquilo passa, depois que a gente recebe o socorro e o livramento de Deus, a nossa tendência então é a gente se esquecer de como Deus interveio naquele momento ali para nos livrar, de tudo que Ele precisou fazer para nos socorrer. Tem muita gente que abre o seu arquivo confidencial, mas só para ficar remoendo a sua dor, as suas feridas, ou então para falar das suas vitórias, mas num cenário em que o foco não está no socorro de Deus, mas está na força do seu próprio braço. A pedra de ajuda, ela precisa sempre nos remeter a um braço forte, que com certeza não foi o nosso, mas o de Deus. Há alguns anos eu precisei fazer uma cirurgia na coluna e o médico, antes do procedimento, ele me alertou sobre todos os riscos daquela cirurgia e que inclusive poderia acontecer um óbito. Então eu fiquei muito assustada. Eu chorei, eu clamei muito aos pés do Senhor, para que Ele me acudisse, para que Ele me socorresse naquele momento tão difícil. Então o médico me operou e graças a Deus tudo correu bem. Graças a Deus o Senhor me livrou. Depois de alguns dias eu voltei ao médico para fazer uma revisão dessa cirurgia e o médico me disse assim: "Você está vendo essa cicatriz?" Eu falei: "Tô." Ele disse: "Pois é." Eu acho que ele estava mais preocupado com aquela cicatriz do que eu mesma. E ele disse: "Ela vai ficar aí para sempre, mas nós podemos dar um jeitinho nela. A gente pode fazer uma correção plástica e ela vai ficar super disfarçada. Ela pode até desaparecer." Enquanto o médico falava ali comigo, eu me lembrei de toda a angústia que eu senti antes e depois da cirurgia, no pós-operatório também. Mas eu me lembrei principalmente de como Deus me socorreu naquele momento tão difícil. Então, eu olhei para o médico e disse assim: "Doutor, eu não quero tirar e nem quero disfarçar essa cicatriz, porque ela vai ser para mim um memorial da vitória que o Senhor me deu sobre essa enfermidade. O Senhor foi a minha pedra de ajuda. Toda vez que eu olhar para essa cicatriz, para esse memorial, eu vou me lembrar que eu tenho um Deus que é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou do que tudo que nós podemos imaginar." Quando a gente olha para trás com um olhar de gratidão, a gente começa a enxergar então quantos livramentos, quanto socorro o Senhor já nos deu, quanto cuidado, quanta fidelidade, quanta misericórdia. Como disse Davi: "Ai de mim, se não fosse o Senhor. Ai de mim, se não fosse o Senhor quando eu passei por aquela enfermidade. Ai de mim, se não fosse o Senhor quando eu sofri aquela injustiça, aquela perseguição. Ai de mim,
se não fosse o Senhor, quando eu passei pela dor da traição. Ai de mim, se não fosse o Senhor, quando eu entrei em depressão. Nós só chegamos ao minuto seguinte porque a misericórdia de Deus, ela nos concede essa graça. Você só está onde você está porque a mão de Deus te trouxe até aqui. O Senhor é a nossa rocha de ajuda. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Até aqui Ele nos ajudou, nos sustentou e vai continuar cuidando de cada um de nós, porque a nossa jornada ainda não terminou, ainda não chegou ao fim. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus grupos. Deixa aí o seu joinha e o seu comentário também, as suas sugestões, os seus recadinhos. E não deixe de se inscrever no canal também, para que a gente esteja aqui de novo, juntinhos, na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.